Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue integrar um site WordPress com outro. Você consegue listar posts de um site em outro site utilizando o JetEngine. Então imagina que você tem ali um site WordPress que já tem vários posts e você quer criar um outro site, um site institucional ou uma LP e quer listar algum post específico. Isso funciona com os posts do WordPress ou Custom Post Type também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar a API desse site aqui, onde tem esses posts cadastrados. Para isso, eu estou acessando aqui a instalação, então todo esse caminho aqui é da minha instalação do WordPress, porque ela está nesse domínio e nesse subdiretório. E aí você vai colocar /wp-json /wp-v2-posts. E assim você vai ter acesso aqui, ó, a todos os posts que foram publicados desse site. Então a gente pode verificar aqui, ó, o papel do SEO no sucesso do site é o mesmo título que a gente tem aqui, ó, o papel do SEO no sucesso do site. Só que uma coisa que a gente vai adicionar, que inclusive tem aqui na documentação do WordPress, a gente vai adicionar esse recurso que é o Embed. Então ele vai trazer alguns dados adicionais para a gente aqui na nossa API. Então aqui na minha URL, o que eu tenho que adicionar é esse finalzinho aqui. Então isso daqui é um recurso adicional do WordPress que geralmente acaba passando batido, mas aqui é a URL padrão, então para a gente acessar os posts, e aqui você vai colocar esse ponto de interrogação underline embed, porque se a gente descer mais um pouquinho aqui, ó, a gente vai ter esse recurso aqui que agora foi desbloqueado para a gente, que vai facilitar bastante e trazer algumas informações, como principalmente aqui, ó, a parte de imagem. Então ele vai trazer esse recurso aqui, ó, de imagem de destaque, e ele já vai trazer aqui pra gente todo o endereço. Então a gente tem aqui, ó, o endereço da nossa imagem de destaque. Então a gente tem esse aqui que é o full, que é onde a gente vai pegar essa imagem aqui desse post. Sem esse finalzinho aqui, o embed, você não consegue pegar a imagem de maneira simplificada. Então agora que a gente tem a nossa URL lá do outro site WordPress que já está retornando os dados, eu estou aqui no site que eu quero renderizar, ele está com 0 posts. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em JetEngine. Com o JetEngine instalado, a gente vai ter esse recurso que é o REST API Listing. Vou clicar aqui para salvar. Assim que a gente fizer isso é só atualizar. E ele vai desbloquear esse recurso aqui para gente, que é o REST API Endpoint. E vamos clicar aqui em Novo Endpoint. E agora basta a gente preencher aqui com os dados. Então eu vou colocar aqui, ó, posts WordPress de teste. E aqui na URL do endpoint, a gente vai pegar aqui essa URL aqui toda, vai copiar e a gente vai colar aqui. Então ele vai trazer aqui desse site aqui, através dessa API. Então aqui a gente vai trazer os posts, mas poderia ser outro nome aqui, se você tiver algum custom post type, ou se você quiser trazer páginas. E aqui eu vou colocar para ativar esse recurso do Embed, que é um recurso que já vai trazer ali alguns detalhes, sem que a gente precisa fazer uma segunda ou terceira requisição. A gente vai fazer uma única requisição e vai trazer todos os dados. Aqui nesse itens path, né, a própria API do WordPress, ele traz tudo em objeto, não traz em matriz, então a gente não precisa colocar nada aqui. Senão, se tivesse aqui, por exemplo, data, itens, aí a gente ia preencher, mas nesse caso não precisa. A autorização também não precisa, porque fazer um GET para a API do WordPress, ela é pública, então você não precisa estar autenticado. Eu vou fazer um send request aqui de teste para ver se ele está trazendo certinho. Pronto, ele trouxe aqui para gente. Posso clicar aqui em salvar. E pronto, agora o JetEngine ele está conseguindo trazer dados aqui dessa API. Agora o que a gente precisa fazer para poder listar isso é vir aqui e criar um listing. Então eu vou clicar aqui em listing no JetEngine. Eu vou clicar aqui em adicionar novo. Quando ele abrir aqui para você, ele vai te dar aqui o seu listing source, então a gente vai trocar, porque agora a gente não vai usar o post, a gente vai utilizar o REST API Endpoint, e aqui ele já vai listar todos os seus endpoints, no meu caso é apenas um, com o nome que eu dei e o endereço. Aqui agora eu vou colocar um nome, então pode ser aqui, ó, listing posts wp test, e vou deixar aqui como Elementor mesmo, como a minha opção padrão de construção, e vou clicar aqui em criar. Beleza, aqui agora é só a gente construir o nosso tema e a gente vai utilizar as variáveis ali do outro site. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer o widget de imagem, vou jogar aqui e vou clicar aqui em selecionar em tags dinâmicas, nesse íconezinho aqui, e o próximo item que eu vou selecionar, ele vai estar bem aqui embaixo como REST API Image.
Então, nesse caso, agora eu vou conseguir trazer as imagens, textos, tudo que foi informação da minha API. Aqui, quando eu clico, ele já traz todos os objetos de topo, que são os principais ali. Então, no topo, a gente tem esse embed, que é aquele dado que a gente viu. Consultando aqui na nossa API, a gente pode descer um pouquinho, a gente vê que esse é o primeiro objeto aqui de topo, e dentro dele tem outros objetos aqui internos, né, aninhados. Então, a gente tem aqui a parte de autor, e a gente tem aqui a parte de feature image, né, mídia, que é a nossa thumbnail. Então, o que eu tenho que fazer aqui para acessar isso aqui? Como é um objeto, eu posso vir acessar diretamente esse item. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui nessa opção para desbloquear. Se fosse um item direto, que na própria chave já tivesse o valor, era só você selecionar aqui e estava tudo certo. Mas nesse caso não, ele tem vários objetos abaixo, vários níveis abaixo que a gente tem que percorrer até acessar a informação que a gente quer. Então a gente tem que ativar essa opção aqui e vir colocar esse item. Depois disso, a gente tem que caminhar mais para dentro. Aqui a gente pode ver que é uma chave, ele é uma matriz. Então quer dizer que tem vários objetos aqui com esse mesmo, pode ter o 0, o 1, o 2. Nesse caso, ele está dentro aqui, ó, do meu objeto 0. Se você quiser, você pode até copiar isso aqui, fica até mais fácil. A gente vai abrir aqui o VS Code para a gente poder visualizar. Ó, colando no VS Code, ele já reconhece que é um arquivo JSON, senão você pode clicar ali em cima ali e selecionar. Então eu vou ver aqui o meu primeiro item. Então eu tenho aqui o meu primeiro item. Se eu descer um pouquinho, ó, você vai ver que ele já vai deixar aqui o embed em cima. Se eu descer mais um pouco, ó, o próximo é esse aqui. E aquele é uma chave, ó, que armazena todos os dados de mídia. Então o próximo aqui que eu tenho que colocar, aqui dentro, eu vou ter que colocar uma barra 0 para poder acessar aqueles itens. Então dentro aqui do item 0, eu vou ter vários objetos. Dentro dele a gente tem aqui o Media Details, então são os detalhes da mídia. Então eu vou vir aqui e vou colocar mais uma barrinha, mídias detalhes, e dentro aqui dos detalhes da mídia eu tenho o item full. Então eu vou colocar uma barra aqui, full. E aí dentro dele eu tenho aqui a chave que eu quero, que é o source URL. Na verdade aqui a única coisa que faltou foi esse size, tá? Então você tem que prestar bem atenção aqui, ó, qual é o caminho que ele percorre até o seu dado. Então antes, depois de Media Details e antes aqui, ó, do full, a gente tem esse sizes, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, a gente vai colocar bem aqui esse sizes barra. Então vai ficar assim a nossa estrutura. Então ele tem aqui, ó, o WP Media, WP Feature Media, 0 que é o primeiro item, Media Details, Size, Full, Source URL. E assim que eu digito, o sistema já reconhece e ele traz a imagem lá do meu post. Parece um pouco complicado, mas é assim mesmo, toda a API ela vai se comportar da mesma maneira, então vai ter itens aninhados, né, um dentro do outro, então você tem que percorrer até o final, até chegar aqui no item que a gente quer, que é essa URL aqui, que está dentro aqui da chave source URL. O próximo item a gente pode vir aqui e colocar um título. Então eu vou trazer aqui o nosso título, vou só dar um espaço aqui, um gap de 12. E aqui no nosso título a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai vir aqui em tags, eu vou ver aqui em REST API e vou selecionar aqui agora o item de topo, que é o título. Assim que você selecionar, pode ser que ele apareça essa mensagem aqui de erro para você, mas é perfeitamente normal, porque a gente ainda não percorreu o nosso item. Lembra que eu falei? Se eu subir aqui, ó, eu vou ter aqui, esse aqui é o retorno dos meus dados. E qual que é o item de topo que a gente selecionou? É o title. Então ele está selecionado aqui perfeitamente. Só que dentro dele ele é um objeto. Então se a gente for ver aqui, ó, ele é um objeto. E dentro desse objeto tem aqui a chave, essa chave rendered. E aí sim ele traz aqui o nosso texto. Então o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez com a imagem. Vai habilitar. E a única coisa que a gente tem que fazer é copiar isso aqui e colar aqui, ó. Pronto, ele já trouxe o nosso título. Então, dentro de title, ele tem uma outra chave aqui que a gente precisa levar em consideração. Vamos pegar mais um item só para a gente demonstrar que tem itens que a gente não vai precisar percorrer. Então, eu vou pegar aqui, ó, o parágrafo, vou colocar aqui. Aqui a gente pode colocar qual é o tipo, o ID do post. Então, eu vou vir aqui, vou vir em REST API, vou selecionar aqui o ID e pronto, ele já vai carregar para mim, ó. Então, sem que eu precise percorrer nada, ele já vai trazer
porque o ID ele está aqui no topo, ó. Ele só tem ele não é um objeto assim como esses outros aqui. Vamos pegar também agora o resumo, vou tirar desse daqui mesmo e vou clicar aqui em tag dinâmica e vou pegar aqui o resumo. Vou clicar aqui e aqui a mesma coisa, ele tem aqui ó, duas informações, ele tem esse rendered e tem esse aqui protect, que está como falso. Então aqui eu vou habilitar e vou colar aqui também a mesma coisa que eu fiz com o título. E pronto, agora eu já peguei aqui os dados lá de resumo do outro post. Agora eu posso vir aqui em publicar, e agora no meu painel administrativo eu vou vir aqui em páginas, e vou criar uma página só para a gente testar essa listagem, para ver se ele está trazendo realmente todos os posts. Então eu vou criar aqui uma nova página com o Elementor, vou trocar aqui para ele deixar como largura total, para que a gente consiga visualizar melhor. E agora, aqui nos widgets, eu vou pesquisar por listing, vou trazer aqui a minha grade, esse listing é do Jet Engine, vou colocar aqui, vou pesquisar pelo meu item que a gente criou, que é o post test, e pronto, ele está trazendo aqui ó, tudo pra gente. Vou só diminuir um pouquinho aqui o tamanho do nosso título, só para que a gente consiga visualizar melhor. Então, agora a gente consegue ver, ó, ele traz todos os posts aqui pra gente. Vou até habilitar a parte aqui de slide, para você ver que ele vai funcionar 100% com todos os recursos aqui do Jet Engine. Vou clicar aqui em publicar, não vou personalizar nada. E pronto, abrindo aqui a página, a gente consegue visualizar que a gente tem todos os itens. Então aqui, claro, você ia personalizar, né, para tirar esses botões aqui de cima, mas você pode ver ó, o papel do SEO no sucesso de um site. Aqui a gente tem esse título, o próximo aqui é como usar as redes sociais para vender mais, como usar as redes sociais para vender mais, o poder do marketing de conteúdo e também esse desvendando os segredos do marketing digital, estratégias para o sucesso online. Então você vê que são os mesmos posts, então as mesmas publicações. Aqui está sem link porque a gente não colocou, mas a gente poderia colocar o link direto também, utilizando lá o editor, como eu acabei de ensinar. E você vê que eu acabei de trazer dados de um outro site WordPress para esse site WordPress. E você pode fazer isso com qualquer API, não só APIs aqui ó, do WordPress. Você pode usar qualquer API que traga dados, você consegue renderizar aqui no seu site WordPress utilizando o Jet Engine e aí você utiliza o Elementor para construção. Então se eu vier aqui ó, fazer alguma edição, vamos colocar aqui ó, no título 02, vou clicar aqui em atualizar. E pronto, atualizei, ó, agora ele está aqui, ó, 02. Então veja que se eu fizer uma mudança nesse site WordPress, ó, que é o teste/WP, eu vou ter o mesmo efeito nesse aqui, ó, teste Elementor V4, que é uma outra aplicação que eu tenho aqui com WordPress Elementor. Então eu posso colocar links, eu posso personalizar com qualquer tipo de dado e conteúdo que eu quiser. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.